Olá, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa última aula de intertextualidade. Só que hoje eu fiz um apanhado geral, somente exercícios, para nós relembrarmos toda a parte da intertextualidade. Intertextualidade é a união entre textos e eles vão se dialogar, conversar entre eles. Dentro dessa intertextualidade, nós dividimos em três categorias: a paródia, a paráfrase e a citação. A paródia é o quê? É um canto semelhante ao outro. Isso significa paródia, ela vem do grego e faz menção a um outro texto, ou seja, ela não muda a sua estrutura, apenas os elementos contidos no texto. É exemplo disso uma música. Quando nós tiramos a letra da música e conservamos lá o toque, o timbrado, o som e colocamos outra fonte, outra letra, isso quer dizer que nós fizemos uma paródia, tá? Acontece também nos livros, acontece em textos, acontece em filmes, acontece em pinturas. Paráfrase. A paráfrase, nós vamos parafrasear alguém, ou seja, manter a mesma ideia, mudando a estrutura ou procurando elementos que representam a mesma ideia. Como assim? Por exemplo, sinônimos das palavras que o texto original traz. A citação é o elemento que nós podemos utilizar na redação do Enem por se tratar de um argumento de autoridade. A citação é um texto ou parte dele que colocamos no nosso texto com as aspas para marcar que aquela passagem não pertence ao autor, e sim a uma outra autoridade no assunto, para mostrar ali que ela tem ali. A citação ela veio para confirmar a ideia do autor ou para dar uma polêmica na ideia. Bom, revisado tudo isso, vamos partir para os exercícios. Olha lá, esse exercício aqui, todos foram do Enem, tá? Então, vamos ler. Observem aqui a foto que está aí, para vocês verem aqui, ó, né? Que é um quadro de Tarsila do Amaral, é uma pintura. E aí vem assim: desigualdade na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar. São iguais enquanto frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide, que tende a se prolongar infinitamente, como mercadoria que se acumula pelo quadro afora. Nádia Goldbly, Tarsila do Amaral, a modernista. Então, esse texto ele faz uma referência ao quadro Tarsila do Amaral, que esse quadro chama-se Operários. E aí ele fala sobre as chaminés, sobre as pessoas aqui amontoadas, todos diferentes, né? Um rosto diferente, a fisionomia uma diferente à outra, embora todos são iguais frente ao trabalho. Nessa perspectiva, o texto aponta, no quadro de Tarsila do Amaral, um tema que também se encontra nos versos transcritos em: pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas. Vinícius de Moraes. Outro: somos muito severino, iguais em tudo e na sina, há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. João Cabral de Melo Neto. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida cheia em arquivo. Ferreira Goulart. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Os inocentes, definitivamente inocentes. Tudo ignoravam, mas a areia é quente. Há um óleo suave que eles passam pelas costas e aquecem. Carlos Drummond de Andrade. E aí, será que essa tela, juntamente com a Nádia, fazendo o comentário da tela de Tarsila do Amaral, essa tela chama-se Operários, ela está também dentro de que verso? Qual é o verso que se encaixa, ou seja, que faz a intertextualidade com essa tela? Vocês
descobriram aí? Marcaram alguma? Então, vamos ver aí o que vocês marcaram. Vamos ver qual que está correta. Opa, é a letra B, né? A letra B, falando sobre os severinos, João Cabral, Vida Severina. Esse é o nome do poema. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Então, ele está fazendo essa referência, né? Todo nordestino é um severino, todo nordestino é uma Maria, não é? Então, ele faz essa referência. Aqui, na próxima, presta atenção aí. Mulher, irmã, escuta-me, não ames. Quando a teus pés um homem terno e curvo jurar amor, jurar pranto de sangue, não creias não, mulher, ele te engana. As lágrimas são gotas de mentira e o juramento, manto da perfídia. Joaquim Manuel de Macedo. Texto 2. Teresa, se algum sujeito bancar o sentimental em cima de você e te jurar uma paixão do tamanho de um bonde, se ele chorar, se ele ajoelhar, se ele se rasgar todo, não acredite não, Teresa. É lágrima de cinema, é tapeação, mentira, cai fora. Manuel Bandeira. Observe que Manuel Bandeira e Joaquim, eles têm o mesmo pensamento, né? O que fala no texto 1 e o que fala no texto 2 são idênticos, o modo de pensar, a maneira de pensar sobre os sentimentos masculinos. Então, isso é uma alusão, uma referência. Então, vamos ver aqui. Os autores, ao fazerem alusão às imagens da lágrima, aqui ele fala que são lágrimas, são gotas de mentira. Aqui ele fala que é lágrima de cinema. Então, quando ele faz uma alusão às lágrimas, sugere o quê? Há um tratamento idealizado da relação homem e mulher. Há um tratamento realista da relação homem e mulher. A relação familiar é idealizada. A mulher é superior ao homem. A mulher é igual ao homem. Observe que ele está falando sobre a alusão às lágrimas, né? As lágrimas. Por que das lágrimas? Então, ele coloca aqui, ó, quando o homem te jurar amor, quando o homem jurar prantos de sangue, não acredite, são lágrimas de mentira. Manuel Bandeira, ele já fala, olha, se ele se ajoelhar, se ele chorar, se ele se rasgar todo, é mentira, é tapeação, cai fora. Então, qual é a referência que ele está fazendo aqui? Vamos lá ver? Vamos ver o que vocês marcaram? A letra B. Há um tratamento realista da relação homem-mulher. Nossa, professora, é uma relação realista. Não tem um sapo que você beija e vira príncipe. Isso é uma idealização. Isso é uma utopia, né? A mesma coisa, uma relação realista entre homem e mulher e homem. Joia? Entenderam aí? Nossa, é cruel, né? Mas é a verdade. Vamos lá, o próximo. A figura ao lado, abaixo, é a parte da campanha publicitária. Gente, esse texto é um texto não verbal. E agora, como afirmar? Olhem o texto, observe os elementos que estão no texto. Texto não verbal, eu preciso observar, olhar, ter um olhar mais crítico, mais aguçado para o que o texto não verbal me traz. Eu sei que é um mico-leão dourado, e está aqui, ó, uma grade. E aí, o que eu percebo? Bom, se não tem nenhum texto que vai me dar ali o amparo para eu interpretar, eu tenho que trazer de fora. Coerência textual, coerência externa, eu tenho que trazer de fora. Mico-leão dourado é um tipo de animal que está em extinção. Bom, então agora eu vou ali para a questão. Essa campanha publicitária relaciona-se diretamente com a seguinte afirmativa: o comércio ilícito da fauna silvestre, atividade de grande impacto, é uma ameaça para a biodiversidade nacional. A manutenção do mico-leão dourado em jaula é a medida que garante a preservação dessa espécie animal. Oi? Será? O Brasil, primeiro país a eliminar o tráfico de mico-leão dourado, garantiu a preservação dessa espécie.
Aumento da biodiversidade em outros países depende do comércio ilegal da fauna silvestre brasileira. O tráfico de animais silvestres é benefício para a preservação das espécies, pois garante-lhes a sobrevivência. Ah, gente, essa é moleza, né? Essa é super fácil. Lógico que é o comércio ilícito da fauna silvestre, que é um grande impacto que ameaça a nossa biodiversidade, a nossa fauna, tá bom? Moleza essa. E vamos para outra. Vamos ver aí? Fora de ordem. Em 1588, o engenheiro militar italiano Agostinho Romelli publicou Le Deversit et Vestion Machine, no qual descrevia uma máquina de ler livros. Montada para girar verticalmente, como uma roda de hamster, a invenção permitia que o leitor fosse de um texto ao outro sem se levantar de sua cadeira. Hoje podemos alternar entre documentos com muito mais facilidade. Um clique no mouse é o suficiente para acessarmos imagens, textos, vídeos e sons instantaneamente. Para isso, usamos o computador e principalmente a internet, tecnologias que não estavam disponíveis no Renascimento, época em que Romelli viveu. O inventor italiano antecipou, no século XVI, um dos principais definidores do hipertexto, a quebra da linearidade da leitura e a possibilidade de acesso ao texto conforme o interesse do leitor. Além de ser característica essencial da internet, do ponto de vista da produção do texto, a hipertextualidade se manifesta também em textos impressos. Como que essa ideia aí de procurar textos documentais, textos que eu quero, que interesse a mim, interesse a você, como que ele se relaciona? Dicionários, pois a forma de texto dá liberdade de acesso à informação. Documentários, pois o autor faz uma seleção de fatos e das imagens. Relatos pessoais, pois o narrador apresenta sua percepção dos fatos. Editoriais, pois o editorialista faz uma abordagem detalhada dos fatos. Romances românticos, pois os eventos ocorrem em diversos cenários. E aí? Essa também é muito fácil. É a letra A. Dicionários, pois a forma do texto dá liberdade de acesso à informação. Bom, eu quero procurar exatamente o significado de pedra. Eu não preciso ler todo, eu vou lá e leio somente o significado de pedra. Ele me dá acesso direto à informação. Fácil, moleza, gente. Aqui agora, dança da alma. A dança. A dança não é um movimento súbito, gesto musical. É a concentração no momento da humanidade, da humana graça natural. No solo não, no éter pairamos, nele amaríamos ficar. A dança, não vento nos ramos, seiva, força, perene estar. Um estar entre céu e chão, novo domínio conquistado, onde busque nossa paixão, liberta-se por todo lado. Onde a alma possa descrever suas mais divinas parábolas, sem fugir à forma do ser, por sobre o mistério das fábulas. Carlos Drummond de Andrade. A definição de dança, em linguagem de dicionário, que mais se aproxima do que está expresso no poema é a mais antiga das artes, servindo como elemento de comunicação e afirmação do homem em todo o momento de sua existência. A forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de seu espírito. A manifestação do ser humano, formada por uma sequência de gestos, passos e movimentos desconcertados. O conjunto organizado de movimentos de corpo, com ritmo determinado por instrumentos musicais, ruídos, cantos, emoções, etc., e o movimento diretamente ligado ao psiquismo do indivíduo, ou, por consequência, ao seu desenvolvimento intelectual e à sua cultura. Qual é a definição de dança em linguagem de dicionário? É a letra B. A forma de expressão corporal que ultrapassa os limites físicos, possibilitando ao homem a liberação de seu espírito. Aqui está uma linguagem literal, né? Uma linguagem literal do que vem a ser a dança, na definição do dicionário. Fácil, né? Bem, gente, chegamos ao fim deste conteúdo, intertextualidade. Aguardo vocês para a nossa próxima aula com inferência textual.